Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa videoaula de inspeção de equipamentos, certo? Eu sou o Rafael e estamos dando início aqui à nossa 10ª e última videoaula de inspeção de equipamentos, né? Do modo da matéria de refratários isolantes, certo? De maneira que nessa nossa última videoaula vamos dar início aqui a ela falando sobre a instalação de paredes refratárias e falar sobre argamassa de assentamento, né? Uma vez que entramos no tema de alvenaria refratária, né? Então, sem mais delongas, queridos, acompanhem comigo a apresentação. Argamassa de assentamento. A argamassa tem por objetivo a fixação e vedação dos tijolos refratários, impedindo assim o fluxo de ar ou gás entre os mesmos, né? Que provocaria o trincamento e a ruptura dessa malha refratária. A resistência da parede depende diretamente da correta especificação e aplicação dessa argamassa de assentamento, né, que representa nada mais nada menos que a união entre os tijolos refratários. Existem dois tipos de argamassas refratárias, que são pega ao ar, que é o air set, e a pega cerâmica ou a quente. Além desse tipo de pega, as argamassas também podem ser secas ou úmidas, no caso essas úmidas serão pastosas. A argamassa úmida sílico-aluminosa de pega do ar, está prevista na STMC 176, é a mais utilizada na indústria petroquímica. Então, é de pleno interesse nosso, né? Em contato com o ar, na temperatura ambiente, endurece em algumas horas, mantendo-se aderente à alvenaria, aos tijolos, no caso. A argamassa deve atender aos seguintes requisitos mínimos: ser compatível quimicamente com as peças, certo? Para que não haja nenhuma diferença, nenhuma reação. Resistir às condições operacionais do equipamento, esforços mecânicos, térmicos, certo? Qualquer tipo de ação química. Possuir elevada resistência mecânica, de modo a conferir resistência adequada à estrutura e ser de fácil preparo e aplicação, certo? Argamassas, peça cerâmica de alta refratariedade, são utilizadas para assentar tijolos aluminosos e o superdut, né, em aplicações de até 1760 graus Celsius. Então são de altíssimas temperaturas, né? Muito acima do que a gente está acostumado a ver na indústria petroquímica. Por essa razão, a alvenaria, né, de alvenaria refratária é mais utilizada em siderúrgicas. Não que, assim, sabe, senhores, não seja utilizado na petroquímica, mas normalmente é utilizado em siderúrgicas, a alvenaria refratária. Existem ainda argamassas de pega fosfática que são utilizadas para assentar tijolos aluminosos, certo? Essa aqui, pega fosfática, ou seja, por elementos químicos derivados de compostos de fósforo, né? Técnicas de aplicação dessas paredes refratárias. Primeira, ferramental e equipamentos para a aplicação. Primeira ferramenta, colher de pedreiro de 6 polegadas por 8 polegadas de dimensões, né? Trena e metro, nível e prumo, certo? Martelo de borracha, uma máquina de corte de tijolos, né? Que é uma serra clipper, certo? Que é utilizada para cortar tijolos para adequar as variedades dimensionais, né, do seu equipamento. E linha de nylon para nivelamento, etc., né? Para manter um prumo. Bom, homogeneização e mistura da argamassa. Primeira, bater no próprio balde ou maceira limpa, né? Isso aí estamos falando daquela argamassa que une a alvenaria de tijolos, né, refratários. Observar as recomendações do fabricante. As argamassas úmidas já vêm com o teor de água adequado, ou seja, você não precisa adicionar mais água. Atenção a isso. Não deixar os baldes abertos para evitar o início da pega, porque o contato com a superfície, a temperatura e a umidade relativa do ar fazem com que a pega se dê num processo mais rápido, às vezes, do que a logística de preparação e aplicação. Bom, aplicação da argamassa. A espessura da argamassa deve ser a mínima possível. Recomenda-se em torno de, no máximo, 2 milímetros entre um tijolo e outro. É bem pequena, né? Bem pequenininha. Porque, afinal de contas, o elemento aí que proporciona a refratariedade, o isolamento térmico, são os tijolos, né, de alvenaria refratária, e não a argamassa em si. Ela é simplesmente um veículo de aderência, né, de ligação, um veículo ligante entre um tijolo de alvenaria e outro.
pode ser aplicada através de colher de pedreiro ou por imersão, que consiste em mergulhar as faces de assentamento da peça na massa. Ou seja, você pode utilizar aí uma colher de pedreiro, né, ou pelo próprio método da imersão, onde você pega um tijolo e, né, meio que afunda ele na sua argamassa, né, e faz com que haja o assentamento do tijolo um ao lado do outro perfeitamente, certo? Então, senhores, aí aqui agora, ainda em técnicas de aplicação, vamos ao assentamento e amarração das peças, certo? Bom, os tijolos devem ser assentados em prumo, nível e esquadro conforme boa técnica de aplicação, ou seja, perfeitamente alinhados, né? Perfeitamente alinhados dimensionalmente. A amarração, que consiste no desencontro entre as peças, é de fundamental importância para a obtenção da resistência estrutural, certo? Então, a escolha do tipo de amarração depende dos seguintes fatores: projeto do equipamento, espessura da parede do equipamento, certo? Necessidade de estanqueidade ao fluxo de gases e condições operacionais e utilitárias, né? Bom, técnica de aplicação ainda, né? Assentamento e amarração das peças. Isso aqui é um exemplo de uma amarração de parede, certo? O esquema de posicionamento dos tijolos refratários, certo? Temos aqui uma outra forma de aplicação, certo? Aqui, ó, com amarração em balanço de espelho deitado e de pé, certo? Aqui, ó, primeira, com amarração. Segunda, que é a número 2 aqui, em balanço, né? Certo? Balanceamento com a outra. 3, 1 e 3 no caso, né? Com amarração aqui, perdão. 1 e 3 aqui, ó. Aqui, amarrado aqui, certo? Quarto, de espelho, ó. Quarto aqui, ó. Certo? Naquela montagem clássica que nós temos. O 5 está aqui, ó, posicionado de forma deitada, né? E por último, sexto de pé, que é essezinho isolado aqui do cantinho. São os tipos de assentamentos. E por fim, temos aqui que juntas de dilatação, né? Nós temos que ter para conferir uma resistência a qualquer efeito de dilatação mecânica, né? A localização das juntas de dilatação é normalmente definida pelo projetista, certo? São levados em consideração, né, para a instalação dessas juntas, né, pelo projetista. Tipos de refratário utilizado, temperatura de operação que vai influenciar diretamente aí no seu potencial de dilatação, né? Formato e dimensões do equipamento, que vai favorecer ou não a uma dilatação maior ou menor. As juntas podem ser preenchidas com manta cerâmica ou vazias, né? Então, são conhecidas como mantas voláteis, essas juntas vazias, né? Essas juntas vazias. Certa manta cerâmica, quando há necessidade de uma temperatura de operação maior. E a vazia, quando não há tanto, mas ainda assim há uma dilatação, certo? Tudo isso é avaliado pelo projetista, certo? Bom, senhores, no mais, encerramos a nossa matéria por aqui. Certo? Espero que essa matéria, que é de suma importância, afinal de contas, não é só com corrosão que nós, inspetores de equipamentos, devemos nos preocupar. Tá? Então, espero que tenham entendido bem. Certo? Nunca é demais revisar. Os senhores têm tempo que precisarem para isso. Certo? E espero que tenham bons estudos, façam uma boa avaliação. Mas fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula.